Amigos e amigas, o Roda de Amigos está começando de novo. Que prazer imenso chegar na palma da sua mão, levando entretenimento, informações e tanta coisa boa que o Roda de Amigos apresenta. O programa de hoje vai falar sobre uma história muito importante. Nós estamos aqui na Avenida São João, conhecida por muitos como Rua do Bode, principalmente esta localidade que vocês estão vendo na imagem. E a pessoa que vai conversar com a gente hoje, ele tem uma história muito bonita. Ele conhece muito, sabe demais dessa história e de tantas outras. E ele vai contar tudo no Roda de Amigos a partir de agora. Venha com a gente, acompanhe até o final. Você vai ver que espetáculo de programa que o Roda de Amigos apresenta hoje. Juntos com os nossos apoiadores e patrocinadores que estão caminhando junto e trazendo o Roda de Amigos pra você. Roda aí os nossos apoiadores e voltamos na sequência com esse entrevistado sensacional. Bem-vindos, o Roda de Amigos está só começando. Roda de Amigos, oferecimento Farmalong, DIM Construções Quintana, Lojinha Kids, a BGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Império Pet, Mercado Santo Antônio do Salão Branco, Conexão Animal Veterinária, Líder Supermercado, Donatello Pizzaria, Multicoisas, a Loja do Zan, Borracharia do Alemão, as margens da SP 294. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Casa Natan, DJD Mercado, Distribuidora Os Irmãos, Panificadora Campante, Supermercado Campante, Dervativos, Farmácia de Manipulação, Mamoça Store, Becar, Lava Rápido e Polimento, Cardone Distribuidora, Itapuã Móveis Eletro. Muito bem, e nós estamos então aqui com essa pessoa fantástica, conhecida por todos como Lima. É o Lima, velho de guerra. É o Lima, velho de guerra, mas qual que é o nome completo do Lima? José Elias de Lima. José Elias de Lima, então sobrenome é Lima. Lima, quantos anos você mora em Quintana? Você nasceu aqui? Não, eu nasci em Correntes, Pernambuco, e vim pra cá com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade. E quando você chegou em Quintana, com 3 anos, obviamente que você não vai lembrar, mas quando você começou já a conhecer Quintana, como que era essa cidade? Quando nós chegou no tempo de conhecer isso aqui mesmo, nós tínhamos a faixa de uns 7 anos mais ou menos, que nós se entendeu das coisas. Isso aqui era um dilúvio. Isso aqui, tudo que tem hoje aí não tinha nada. Tinha nada. Isso aqui tudo era cabrito, bode, pra cima e pra baixo. Aqui antigamente, o nossa esquerda aqui tinha hotel, ali na esquina era uma farmácia, aqui era uma casa de comércio, para cima do meu ali também era uma casa de comércio, aqui era um barbeiro que chamava Santos, depois ele foi embora, aí chegou um tal de chinês, e daí por diante, aí foi evoluindo, mas demorou, deu trabalho. Ô Lima, quando você fala dilúvio, você até me contou já essa história, eu gostaria que você reforçasse isso agora no nosso Roda de Amigos. Quando chovia muito, a água parece que não escoava, ela empoçava em algum lugar e vocês nadavam nessa água, é isso? É, quando nós dava graças a Deus, quando chegava dia de chuva, para nós dizer que era marinheiro. Eu juntava a molecada aqui e ao lado da calçada só tinha aqueles paralelepípedos, aí formava aquela valetona que cabia um de nós de pé dentro assim. Aí nós ia lá embaixo, fechava a água lá embaixo, na esquina de baixo, para dar o poço, para nós poder nadar. Olha só, e aí quando a chuva ia embora, a água baixava, acabava a festa. Aí acabava a festa e passados uns 4, 5 dias, quando o prefeito resolvia, ele vinha enterrar. E nós ficava bravo, porque esperava chover de novo, né? Ele vinha enterrar, aterrava tudo. Aí nós apanhava madeira assim para fazer uma passarela, para entrar dentro de casa, qualquer coisa. Mas o mais sufoco era daquela rua de lá, essa de cá não era tanto não. Aí, Heitor Batista Ramos aqui. Essa aqui, ali na Heitor Batista Ramos ali, era grama. Ali nós fazíamos nossos trupé ali. Aqui tinha um bar. Nós roubávamos muito refrigerante e doce da dona, sabe? Roubava refrigerante e doce. Roubava. Pessoal, vamos vendo como que o Lima era arteiro. Ele é ainda ou não é mais? Não, hoje foi é mais mudando, tranquilo. né? Já começou a arrumar família e tal, foi crescendo e foi mudando. Mas esse Lima tem história pra contar. Ô Lima, agora conta pra gente aqui, pra todo mundo que tá assistindo em casa. Aqui nós estamos na Avenida São João, né? Que é a Avenida do Comércio, que é a Avenida Central. Esquina com Heitor Batista Ramos. Mas muita gente conhece por Rua do Bode. Rua do Bode.
Por que Rua do Bode? Porque na época que puseram o nome de Rua do Bode, fucheiro que tinha aí, tinha muito bode aqui. Então cada casa dessa era difícil que não tinha 2, 3 bodes. Verdade, ele criava bode. Não, não era ele, a população em si. Ah, todo mundo criava bode. Todo mundo tinha um cabrito, tinha uma cabra para dar leite pro cio e não sei o quê, e aquilo ia aumentando, né? E chegou um determinado tempo aqui que tinha mais bode aqui do que gente na cidade. Verdade. E eles andavam assim, solto? Era tudo solto. Aí nós pegávamos os bodes mais velhos que tinha, os grandão, e ia fazer rodeio deles. Era montaria. Tinha tanto bode que vocês faziam até rodeio com Sim, bode. nós fazia. Até chegou uma época aí que tinha uma turiada aí, né? Essa história é bonita demais, bicho. E o cara arrumou umas vacas velhas para poder fazer a toreada, e nós fomos buscar as vacas para ele. O caminhão para dar partida tinha que ser, para dirigir tinha que ser 2, um segurando o volante, outro o câmbio, porque o caminhão era terrível. Aí nós pegou, nós não tinha gaiola, nós fez uma gaiola de bambu e foi buscar essas vacas. Chegou no meio do caminho, o caminhão não aguentou subir a serra, nós soltou as vacas. Aí passamos na rua aqui, catamos 3 bodes, pusemos dentro do caminhão e levamos para toreada, para dizer que era os boi. Olha só, rapaz. E aonde foi esse evento? Ali onde hoje mora o Adelino ali. Ali antigamente era tudo limpo. Certo? Aí nós pegou esse bode e levamos para lá. Meu irmão disse que era toureiro, esse que tá aí, que chegou de Rondônia agora. E o cara que era dono da toreada, não sabia da história, achou que não tinha trazido as vacas. Danou a anunciar na cidade aí que tinha um toureiro, não sei o que, não sei o que. Na hora que começou o espetáculo, saiu meu irmão montado nesse bode. Aí o pau caiu, foi pro outro lado. E aí tinha premiação, tinha tudo, como se fosse um rodeio mesmo. Não, na toreada não tinha premiação. Era brincadeira. Era só uma brincadeira que você ia lá para assistir os caras torear. E aquilo para nós era uma alegria do mundo. Aí nós cismar que era toureiro também e danava montar nos bodes por aí. E aí, então, devido tantos bodes ter nessa avenida aqui, alguém falou Rua do Bode. Aí E ficou. Aí colocou o apelido de Rua do Bode e até hoje nós ainda contesta brigando com os outros aí, que é a Avenida São João, né? Mas não sai da memória do povo. Não sai. Não sai, não tem quem tira não. Pode fazer o que você quiser, que é qualquer coisa, Rua do Bode. Rua do Bode, não tem jeito. Impressionante, amigos e amigas que acompanham Roda de Amigos, né? Essa história é importante, que muita gente não sabia, eu mesmo não sabia também alguns detalhes, que passei a conhecer alguns detalhes com o Lima e com várias pessoas que contam isso para nós, né? Rua do Bode, mas por que Rua do Bode? Então, hoje, o Lima está contando tudo aqui no nosso programa, o porquê que chama Rua do Bode. É que antigamente tinha muito bode. Lima, mas hoje tem algum bode por aí espalhado ainda ou não tem mais? Hoje, para não dizer que eu não vi, eu vi uns 4 ali, de um rapaz que começou a criar mais agora. Daquele tempo nosso para cá, acabou. Acabou. Foi diminuindo. Aí, de vez em quando, um rapaz ali aparece com 2 ali, mas é só para... E ele tem esses bodes fechadinhos lá. É, tudo amarradinho, tudo, não fica solto na rua não. E por que será que ele tem esses bodes? Porque ele gosta ou é para manter essa tradição? Porque ele sempre gostou de criar as coisas, né? Aí ele acha por aí, compra, os amigos fazem, né, rolo com ele traz, né? Só que não anda solto porque moda asfalto, hoje mudou tudo, né? Antigamente não era asfalto, era tudo estrada de chão, só andava carroça aqui, né? Quando passava um carro aqui era uma alegria do mundo, né? Pra nós era um... Ixi. E nessa época dos bodes aqui nesse trecho aqui, não era asfalto, né? Não era asfalto, era estrada de chão terra vermelha e era tudo chão. Nós ficava aqui jogando búrica, jogando maia, né? E quando vinha uma boiada nós tínhamos que correr, mas nós corria não era o da boiada, para pôr sal no fogo para espantar a boiada. Ô Lima, e por exemplo, a Avenida São João ela é extensa, né? Ela é extensa, mas é chamada Rua do Bode, não ela toda, né? É um trecho. A parte da Rua do Bode era chamada dessa esquina para baixo. Ah, da esquina aqui da rua Heitor Batista Ramos. Aonde entra Heitor Batista Ramos, morre a Rua do Bode. Até lá embaixo, ou não? Lá embaixo, na saída do asfalto. Até onde vira pro cemitério ali. Isso, até ali. Todo esse trecho é conhecido por Rua do Bode. Então você vem, Avenida São João, antiga Rua do Bode. Então o nego nunca tira aqui da cabeça. Ficou e acabou, ninguém tira mais. Esse é o Lima, contando tudo sobre Rua do Bode. Nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar os nossos patrocinadores, agradecendo a cada um que está caminhando com a gente e trazendo Roda de Amigos na sua casa, na palma da sua mão, com tantas histórias e curiosidades que só o Roda de Amigos leva para você. E na sequência, o Lima tem mais coisas interessantes, sensacional, que você vai rachar de rir. É daqui a pouco. Roda de Amigos, oferecimento Farmalong, DIM Construções Quintana, Lojinha Kids, a BGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Império Pet, Mercado Santo Antônio no Salão Branco, Conexão Animal Veterinária, Líder Supermercado,
Donatello Pizzaria. Multicoisas, a loja do Zan. Borracharia do Alemão, às margens da SP 294. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Casa Natan. DJD Mercado. Distribuidora Os Irmãos. Panificadora Campante. Supermercado Campante. Dervativos, farmácia de manipulação. Mamoça Store. Becar, Lava Rápido e Polimento. Cardone Distribuidora. Itapuã Móveis Eletro. De volta por aqui o nosso Roda de Amigos, batendo um papo pra lá de gostoso com essa pessoa sensacional, o Lima. É conhecido por muita gente, tem uma história que se identifica muito com Quintana. Lima, se perguntasse pra você, o que de mais interessante, o que mais que te chamou atenção, que te marcou na vida, talvez é difícil escolher alguma coisa, porque tudo marcou, né? É muita coisa que hoje a gente lembra e tem saudade, e hoje vê tudo ao contrário do que era. A gente fica sentido, né, que temos nossos filhos, nossos netos, e não é que nem nós era antigamente, só de alegria, não tinha falsidade, não tinha roubalheira, não tinha droga, não tinha nada, era só brincadeira, só. O roubo que tinha era de laranja e alguma coisa nos pomares dos vizinhos. Laranja, coco. Coco, banana, uva. Que era um roubo sadio, né? Muitas vezes nós roubou o Lázaro Fred, lá em cima. Né? Verdade, da loja ali? Ele tem um pé de uva no fundo e não dava pra ninguém. Nós entrávamos pelo clube e fazia a cabeça dele lá na frente e entrava 4, 5 moleques lá e roubava a uva dele. Ô Lázaro Fred, você lembra disso, Lázaro Fred? Quando sumia a sua uva, você sabia quem era lá? Era a turma do Lima, Ô Lima, você então tinha um grupo de amigos, de pessoas que caminhavam contigo, andava fazendo as farras, hein? Nós tínhamos em média, para não dizer muito, ou pouco, tinha uns 60, 70 moleques. Tudo isso? Tudo isso, tudo molecada de escola, molecada que permanecia aqui em casa 24 horas, que nem hoje tem os ricos aí, que nem João Carlos Campos, Toninho da Brenda, o Demir da padaria, o irmão dele, o Russo, e muitos já até morreram. Tudo os filhos do Valdemir Caravaca, era Ulisses, o Dete, o que foi prefeito uma vez, era tudo moleque da bagunça. Fazia a maior farra aqui. Não fazia. Quando nós não achávamos o que fazer, ia lá, roubava a charrete do pai do Dete, que ele era charreteiro, e nós ia fazer carreira. Verdade. Como que era o nome do pai dele? Lembra? É Luiz Donizete. É o nome do filho. O Luiz Donizete Martini é o Dete. Então, e o pai chamava também Luiz. Era o pai dele. E nós ia lá, o Dete roubava a charrete dele. O Dete roubava a charrete do pai dele? Para nós fazer carreta com a molecada aí, para ganhar dinheiro, para comprar figurinha. Olha só, figurinha da Copa do Mundo? Não, naquele tempo não tinha negócio de Copa do Mundo. E se tinha, mas nós não tínhamos essa noção. Era figurinha mesmo, esses álbuns comuns que saía aí desses desenhos que passam na televisão. É porque antes não tinha celular, não tinha essas tecnologias de agora, os brinquedos era isso aí mesmo, né? Não tinha nada. O que tinha era búrica, era bola, era pinhão, era maia, era sorta-pipa, certo? E era um brigueiro danado quando ia. A briga maior do mundo era com o filho do Romeu Pimenta, o filho do Sargento Teise, quebrar nossos pinhão. Nós não sabíamos jogar, e esse tinha um negócio de fazer roda de pinhão, e nós feito um besta, punhava o pinhão na roda. Rapaz, ele batia bem em cima, moço, aquilo para nós era uma doença, hein? Olha só. Ali hoje, onde é o... Entre o Luizão ali, não tem aquela rua de baixo ali, que é onde mora o Celso Longa ali e tudo, ali não tinha casa, não tinha nada. Aqui para cima não tinha casa nenhuma, era tudo mato. Nós saía com os estilingues para caçar, passarinho, tico-tico, essas coisas. E de lá, quando era lá para meio-dia por aí, nós ia lá para onde era o campo de futebol. Juntavam uns 200 moleques para jogar. Mas não era jogar, era brigar mesmo, sabe? Brigar? Era brigar mesmo. Entrava na pancada Como é que você um campo daquele ia caber 200 moleques? Não tem jeito. Né? Então o pau quebrava. Ô Lima, falando em brigar, ali nessa localidade da rua Heitor Batista Ramos, o pai da nossa cinegrafista aqui era um dos maiores briguentos, é isso? E assim, ele era briguento quando ele estava no Mé. Quando ele tomava uma. Tirando disso, não tinha homem melhor no mundo. Era um pai de família e tanto, um senhor respeitado, trabalhador, honesto. Mas quando ele tomava uma, ele esquecia do que ele era. Nós estamos falando do saudoso Clemente, conhecido como que ele é pai da Luciana, meu sogro, isso mesmo. Ele era terrível. Era uma figura. Se você hoje ele tivesse vivo, você não ia na casa dele não, porque você ia pra correr. Verdade. Se ele bebesse um vinho, acabou. Aí eu não casava com a Luciana. Não, podia até casar, que ele não incomodava com isso não, sabe? Ele queria viver a vida dele. Verdade. Você conheceu muito ele, Lima? Conheci demais.
Demais, demais, demais. Teve uma vez que você teve um trabalho para tirar ele de uma briga, é verdade? Uma vez ele formou uma briga, eu não tenho em mente quem era a pessoa. Acho que foi modo um jipe. Ele formou uma briga ali e foi lá dentro, lá, arrumou umas armas lá, dizia que arrumou umas armas, era uma foice, um facão e partiu pra rua. Aí o cara não tinha outra saída, nós tivemos que entrar no meio pra tentar segurar ele. Até ele teve que ir pro médico, que acharam que ele tava com um problema. Verdade. Aí a polícia veio pra prender ele, ele não deixou. Não deixou prender. Deixamos não. Aí apaziguou tudo. Nossa, deixa o homem aí, que o homem é nosso. Nós já era desse jeito. Esse falando do que ele é. Agora uma outra pergunta, ô Lima. E tem um amigo nosso que mora hoje em Campinas, o Marquinhos, filho da dona Lídia, filho do seu Rubens, que era né, que trabalhava aqui, o escrivão, né? É. Ele também comia angu na sua casa. O Marquinhos, a escola era ali, o caminho dele pra casa, em vez de ir pra lá, ele vinha pra cá. Ah, ele mudava o caminho, o trajeto. Muitas vezes a mãe dele, chama Lídia, a mãe dele. Isso. Ficava desesperada, mas sabia que ele estava com nós, então não se preocupava muito, não. Então a dona Lídia ficava desesperada, aguardando o Marquinhos chegar, e ele não chegava. Ele sabia que estava na casa do Ele Lima. estava no meio da turma do maloqueiro. Marquinhos do céu, nós estamos descobrindo tudo, Marquinhos. Nossa vida era essa. Naquele tempo não tinha a rodoviária, não tinha o ginásio de esporte, não tinha o pontilhão, que o pontilhão era de campante. Aí nós tínhamos uma briga ali no pontilhão. Quem passasse daqui para lá apanhava, quem viesse lá para cá apanhava. Ô Lima, eu ia exatamente perguntar isso, porque no programa anterior nós conversamos com o nosso amigo Zé Quirino e ele abordou esse assunto dessa divisão. Se desse um passo para lá, a briga fechava e vice-versa. Quem eram os briguentos dessa época? Você era um deles? Não. Todos. Todos esses 60 aí. Se entrasse, tinha que entrar tudo. Era que nem a abelha quando ia te morder. Ia tudo. Quem apanhou, apanhou, quem correu, correu. Mas entrava todo mundo. Você chegou a apanhar nessa época? Rapaz, nós tanto apanhava como batia. É. Mas geralmente apanhava mais, né? O Davi Júlio, conhece o Davizão? Davi. Irmão do Tui? Sim, sim. Nossa, aquele homem lá, vou te falar pra sua conta, ele tava, ninguém chegava. Aquele bicho parecia uma vareta, né? Maior do que todo mundo. Tá, todo mundo falava, não mexa com esse trem não. Mas mesmo assim o couro comia. Ô Lima, e qual que era o motivo dessas brigas? O que motivava isso? Talvez era modo uma búrica, modo uma pipa, modo um pinhão, certo? É briga por modo brinquedo. Não era porque rincha nem nada, não. Porque um catava brinquedo do outro e nós não tínhamos, né? Era tudo pobre. Tinha andava de short, uma perna para cima, outra para baixo. Né? Aí quando foi para ir para a escola, deu maior trabalho, porque nós era tudo... A maioria era tudo fraco, então os maiorzão tiravam sarro da gente, né? Aí, rapaz, nós não queríamos ficar na escola. Ô Lima, agora essas brigas aí, se fosse um motivo dentro do pessoal de Quintana, aí não brigava. Só se fosse envolvendo o pessoal de Campante. Ou não, ou aqui dentro também brigava. Brigava. Brigava também. Brigava também. O pessoal de Campante era só se eles viessem para cá ou nós fosse para lá. Aí dava confusão. E geralmente eles não vinham. Quem mais vinha para esse lado aqui era o que chama de periquito. Ele passava e algum mais ou menos, mas a molecada, tudinho era difícil vir. Difícil vir, que sabia que dava rolo. E aí não tinha motivo, era só passar pra cá ou pra lá já. Atravessou a linha lá que não tinha um pontilhão, aí tem que cortar no cacete. Ó, vai vendo aí. Já ficava a molecada sondando, se atravessasse, apanhar. Ficava o dia todo ali de olho. Nós estudava, quando era 11 horas, muitas vezes nós ia trabalhar, né? Nós andava 2, 3 quilômetros para catar um quilo de algodão para ajudar a mãe. Aí o dia que não ia, nós ia pra rua. Aí lá era caçar confusão. Era difícil um dia que... Não tinha esse dia. O dia que nós não achava confusão, nós ia roubar jabuticaba na casa da Dona Terezinha. Dona Terezinha, olha. A minha é uma professora que, para mim, Deus levou, mas foi uma mãe. Onde eu aprendi tudo na vida. Não foi meu pai e minha mãe que ensinou, foi ela. Eu só peço a Deus que ela esteja num bom lugar, que Deus proteja ela. A finada Neide, a finada Alzira, a Dona Leila, a Arquimedes, seu Carlinho, todos os professores que nós passou, eu só peço a Deus que eles tenham, se faleceu, tenham um bom lugar. E se estiver vivo, que Deus abençoe eles, que tem meu carinho, tem meu abraço. Aonde chegar que eu ver, eu não tiro o direito de falar que, para mim, foram tudo. Tudo. Porque a coisa que eu mais incentivo no mundo, é 3 coisas que eu tenho o maior carinho no mundo. É, primeiramente, Deus, um professor, que seu pai e sua mãe não te ensinam nada para você. Nada. Ele te dá o que você viver para você poder caminhar. Só que o professor te ensina. O professor te faz um homem e você faz um sem vergonha. O professor te faz um homem, faz uma mulher, faz qualquer um. Virar professor, virar o que for, é um professor.
E a mãe e o pai não têm essa paciência de sentar numa cadeira e falar, meu filho, aqui é A, aqui é B, aqui é C. Ele fala 3, 4 vezes para perder a paciência. Ele inventa de tomar uma cerveja, tomar um banho e larga o filho lá. O professor não, ele se dedica 4 horas ensinando tudo que amanhã vai servir para você. E um médico que a vida sua depende de um médico. Abaixo de Deus é um médico, não é remédio que cura. Se o médico não passar o remédio, não cura. E outra coisa, o bombeiro. O bombeiro, ele se queima no fogo para te salvar. Você pode ter certeza, se tiver um fogo, ele pula dentro para salvar você. Ele não mede esforço. Então é uma coisa que muita gente deveria dar valor e homenagear e tudo, mas esquece disso aí. Então, as duas profissões que você mais tira o chapéu é o professor e o bombeiro. É o bombeiro. Não tem ninguém no mundo para te ajudar na vida que nem eles. E o bombeiro é um policiamento que não tem corrupto. Eles são verdadeiros. Eles não têm corrupção com eles, eles não têm maldade. Eles só têm o seguinte, ele tem a vida dele para trocar pela sua. Ele troca a vida dele pela sua. Eu já vi muitos bombeiros pular dentro d'água para salvar quem estava morto, já não conseguiu, mas ele entrou. E eu vi ele entrar num fogo para salvar uma criança. Eu estava em São Paulo, eu vi ele entrar num fogo e sair com a maior parte do corpo, com aquela roupa lá contra fogo, mas tem hora que ela queimada, mas que ele tirou a criança, ele tirou. Eu sempre costumo me referir muito também à profissão de professores, né? Que eu até falo assim que a profissão professores é a mãe de todas as profissões, né, Lima? Porque não existe o maior estudado, o maior engenheiro, o maior arquiteto, o melhor médico do país, do mundo. Ele passou por um professor, por uma professora. Passou. É o que eu estou dizendo. Não é o pai e a mãe que levou ele até lá, não. Não, o pai trabalhou, a mãe trabalhou para incentivar ele, para manter o que ele precisava para estudar. Só que quem pôs ele no mundo foi a mãe. E quem fez o mundo dele foi o professor. Eu tenho o maior orgulho disso, cara. Estudei aqui no Summer House muito tempo, muito tempo. Não esqueço nunca dos meus professores. Não esqueço de nada, nada, nada. Né? Hoje eu desafio qualquer um. Eu sou perito em matemática. Não na caneta, não na calculadora, mas na cabeça, meu filho. Pode vir. Hein? E foi Dona Terezinha que pegou uma régua e falou, você aprende, você apanha. Eu aprendi. Certo? Então eu devo isso aí a ela. E que Deus proteja ela. O finado Romeu era um pai para mim também. Eu passei por um tempo difícil, ele me protegeu muito, 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 muito. E daí por diante, né? Mas no nosso tempo de moleque, meu filho, eu vou falar para você, tinha respeito. Os alunos respeitavam o professor, né? A mãe ia lá, sabia o que estava acontecendo. Hoje não, hoje o filho vai para a escola, vai e volta, você não sabe nem se foi, nem se voltou. Né? Ele já é malandro, e o pai e a mãe não estão nem aí. Aí complica de vez. Complica tudo. Aí quando o filho cresce que não se torna ninguém, ele vai cobrar de quem? Dele mesmo. O próprio pai foi quem estragou, porque o pai presente não tem o filho ausente. Não tem. Porque eu tenho meus filhos aí, são presentes comigo a hora que eu quiser, porque eu fui um pai determinado. Criei sozinho? Criei, mas não me arrependo não. Tenho orgulho desde da bexiga, né? E estamos aí, na luta. Ô, Lima, agora nós falamos aí da Rua do Bode, que tinha muito, muito bode. Nós falamos no primeiro bloco da represa de água de chuva que vocês nadavam. Nós falamos dessa divisão de Quintana e Campante, etc e tal. Nós estamos falando de que época? Ó, essa época aí eu tinha 7 anos, eu tô com 61 hoje. É só tirar o 7, certo? Aí Faz uns par de dias. faz tempo. E o que mudou daquela época para hoje? Tudo. Tudo. Não é Tudo e em todos os sentidos. mais- Em todos os sentidos mudou tudo. A rua mudou, que hoje é tudo do asfalto. Iluminação não tinha nas casas. Tinha de rua. E nós quebrava a rua e tudo. Com estilingue. Vai vendo, hein? Então nas casas não tinha iluminação, era lamparina. Água não tinha. A água era posta por um caminhão-pipa, um caminhão Ford F5 azul. Que esse caminhão só parou depois que matou a criança. Olha, aconteceu isso também aqui. Aconteceu. Aí o que entregava a água era o finado Zé Correia e o Dito Lourenço. Naquele tempo o prefeito era o Luizinho farmacêutico, lá de Campante. E era uma briga, ele e o Mesquita. Ele entrava, o Mesquita saía, ele entrava. Então nunca mudou. Nunca. Então a Quintana não saía daquilo, sabe? A prefeitura não tinha saldo suficiente para manter nada. No tempo do Buim, tinha um maquininho. O Buim, que era o prefeito, a prefeitura era escassa de tudo. Ele não podia pagar funcionário, tinha só um funcionário para trabalhar, que era o seu Júlio.
maquinista, consertava a rua. Aí chegava dia de sábado, o burrinho pegava, montava nessa máquina e ele vinha consertar as ruas. O prefeito. E nós atrás. Vinha consertar as ruas, sabe? Aí chegava lá na prefeitura, não tinha nada naquela época. O caminhão de lixo que tinha aqui era uma carroça que o burrinho chamava Marujo. O nome do carroceiro era Demanim. Aí, então, essa Demanim, o burro era tão treinado que ele já sabia onde parava, e a hora que tinha que sair, chegava no buraco do lixo lá, ele sabia encostar, ele esperava descarregar a carroça, ele saía. Andava o dia inteiro da cidade, chama Marujo o burro. Não sei se está vivo, esse burro ficou de recordação lá no Bom Retiro. Ricardo Cunha levou ele para lá, né? E os patriotas daqui, o que era o chefe da manada mesmo assim, que foi quem disse que foi o fundador de Quintana, foi o finado Zeca Moreira, o Heitor Batista Ramos, que ele tinha uma tabacaria, nós ia lá roubar os fumos, você corre. É o nome da rua aqui. É, puxava, pegava o fumo, você quer fumo de rolo, você ia puxando na rua assim, por de nós, sabe? Ele era muito gordo, então não aguentava. Até que um dia ele arrumou uma cachorra, a cachorra pegou nós. Deixou a cachorra lá, a cachorra catou nós. Era ele, o Zeca Moreira, o finado Bastião Lemes, e tinha outro, o português ali que eu falei pra você da Casa Lusitana. Era os fundadores disso aqui. E o Manuel Sombreiro, que tinha um açougue de porco aqui e nós roubava as linguiças. Né? Você conseguia roubar de dentro do açougue? É, porque tinha as portas antigamente, tinha umas brechas assim pra ventilar. Aí nós pegávamos um bambu, passava pela brecha, chegava lá, a linguiça era posta num varão. Nós peguei ela, vinha, catava. Não, catava. O delegado daqui era o finado Medeiro. Era o Oswaldo Medeiro. Ele morava lá embaixo, onde mora o Anísio Scorsi hoje. Ele era um magrão bem alto. Então nós ficávamos sondando ele quando subia aqui para ir lá roubar as frutas dele. Mas só que ele sabia que era nós. Na hora que o delegado subia pra cima, vocês iam pra baixo. Subia, nós já caía por aqui, ó. E ia lá. Aí até ele voltar, já tinha feito a miséria, né? E aí era assim por diante. A molecada só bagunçava e inventava negócio de turiada. Aí foi quando eu fui pro reitor da turiada. Nós queríamos ser toureiro. Aqui era grama. Tinha um gramadão aqui, era tudo grama aí. E nós pegou e arrumamos fizemos umas barracas de cerado, de pedaço de cerado velho nós achamos na roça. E disse que era turiada. Fizemos o breto. Aí, ó, só dá couro. Aí não tinha boi, um moleque não tava no outro. Sabe? Aí não contentamos com a turiada, tava dando muito problema, os bois estavam meio fracos. Aí, vamos fazer um cinema. Essa história que é bonita. Cinema. É. O cinema era aqui em cima, onde mora o Issal. Aí desativou aqui, foi lá onde é o Taxinha hoje, que era do Dioripo também. Ah, então esse famoso cinema de Quintana, ele começou aqui na Avenida Santos, que é a Rua do Bode, ali onde o Issal mora hoje. Issal mora. Aí daí, o Eurípides, não sei o que aconteceu, montou lá onde é o Taxinha hoje, que era o cinema ali. A primeira vez que nós chegamos nesse cinema, nós saímos correndo aqui. Era até um filme do... Passou no copo a cabeça. E na hora que ele puxou o revólver para atirar, nós pensou que ia pegar em nós. Nós sumiu todo mundo. A cena do filme? É a cena do filme. Não ficou ninguém. Com medo. Você não consegue lembrar o nome desse filme. É... Vai vendo a história. Valdir Soriano, deixa eu ver o nome do filme. É um filme Bang Bang, do Valdir Soriano. E quando ele pegou e tac, saiu aquele fogão, nós ó. Correu. E até hoje eu não entrei no cinema mais. Por causa daquilo? Não, eu neguei, eu achei que aquilo era vantagem, sabe? Naquela época você pegou o trauma e aí depois você achou que... cada tudo que não quis mais saber. Aí acabou. Aí o que aconteceu? Nós vamos inventar um cinema pra nós, vamos. Aí fizemos as bancas, é aqui esse pedaço aqui. Aqui nós vamos tomar conta, ninguém passava aí não, nós tomamos conta. Fizemos as bancas, tudo, e ajeitamos o lugar. E pra inventar esse cinema? Falei, espera aí que nós vamos lá. Os carretel, uma hora eu vou pegar os carretel e vou levar pra você ver. Arrumamos uns carretel grandes assim e fizemos uma roda. Então essa roda de cima girava, de baixo puxava. Nós foi lá, o Arcide Gordoni era o que rodava os filmes. Aí tinha as fitas quebradas, quebrava as fitas, não tinha como rodar, né? Nós pegava as fitas quebradas. Aí chegava aqui, nós pegava aquele carretel, já vinha aquele carretel, nós apoiava na catraca, inventamos um painel de luz na frente, assim, ó. Olha que moleque bicho do campo. Inventamos um painel de luz, pusemos assim, não tinha um muro ali, não, era uma parede. E tal. Então aquele painel, conforme a luz refletia aqui, saía lá a imagem lá. E pra nós era um cinema. Aí nós ficávamos rodando na manivela. Aquela. Só que não falava em nada, só saía a imagem, né? Ah, moço. Que criatividade. É. Aí que nós fazia? Cobrar ingresso. Sabe qual era o ingresso? Uma caixa de fósforo, 2 balas, um doce. Mas pra ganhar esse doce. Não tinha onde. Aí no outro dia, o molecado ia doido, desesperado, catando vidro. Aquele tempo vendia vidro, esse negócio de osso, vendia. O molecado no meio desses pastos aí, catando osso e mamona. E a puta que pariu pra ter o dinheiro pra comprar a caixa de fósforo e o doce.
para poder entrar no cinema. E esse cinema ficou um tempão, rapaz. Aí o molecada foi e desanimou. Desanimou e vamos parar com esse negócio aí que não tá dando renda não. Um dos maiores sucessos na época era esse cinema, essa brincadeira. Mas era um filme só, não tinha outro, né? Hoje nós vemos Quintana do jeito que tá. Isso aqui não era nada. Até o tempo do Det foi uma situação muito complicada. Também agradeço o Det, porque o primeiro serviço que eu fiz de marcenaria foi lá na prefeitura, tem até hoje feito lá. Na prefeitura, no... Como é que chama ali o... Centro comunitário. Aquele centro comunitário eu fiz os tijolos para erguer aquilo lá. Olha só. Eu que fiz os tijolos. No tempo do finado Marcelino, a molecada trabalhava na rua e eles levavam nós para trabalhar lá. Eu trabalhava de engraxate e ia para lá, aquele tijolo lá. O Altino Arantes eu ajudei a fazer massa naquilo ali. O Pontilhão lá em Campante, nós não ajudou porque era uma empresa, mas nós ia lá derrubar as coisas lá dentro para encher o saco do cara. E a escola aqui era lá em Campante, Altino Arantes. A creche lá em Campante tem uns berços de criança. Eu que fiz aqueles berços. Um berçarinho. Eu que fiz. As portas eu coloquei. Né? Mas aí foi eu já mais de idade. Né? Aí para baixo aí, tinha o córrego aí do Iacri. Nós ia pescar. Era um brigueiro da bexiga quando pegava um peixe mais que o outro. Tá? Mas pegava. O dentista daqui de Quintana era ali onde é aquela casa, lá embaixo na esquina. Ó. Era o dentista. Lembra o nome dele? Creu. Creu. Doutor Creu. Aí daqui foi que mudou lá para cima. Aí abriu lá onde é a casa do Ademir Campos ali. Aqui tinha 2 médicos aqui que você tirava o chapéu para ele. O Zé Branco, quando pegou essa Santa Casa não tinha. Quando fez a Santa Casa, eu lembro que foi a primeira mulher que ganhou o neném lá. Quem foi? Ela mora, eu esqueci o nome dela, ela mora no Salão Branco e hoje a mulher que nasceu lá hoje é mãe também. E não passou o nome para a cabeça. E foi o Zé Branco, foi quem trouxe o primeiro médico para essa Santa Casa. O Zé Branco, para isso é bom, hein? O nome dele é Dr. Sérgio. Dr. Sérgio e tinha o Dr. Pedro Coleliano. Mas bebia uma pinga, rapaz, Dr. Pedro. Meu Deus do céu. Ô Lima, então você sabe o nome dessa mulher que nasceu, a primeira pessoa que nasceu na Santa Casa de Quintana e que hoje é mãe. Você lembra o nome, não? Eu vou tentar descobrir o nome, eu ligo para você e te falo. Ah, legal. Certo? Porque é muita coisa cabeça. É interessante essa história. Então, e só foi a única que ganhou neném até hoje. Nessa Santa Casa foi ela. Logo quando montou a Santa Casa, ela ficou doente e não deu tempo, nasceu aí. Doutor Sérgio e a doutora mulher dele, que era uma mulherzinha desse tamanho, foi quem fez o parto dela. Então pegou o nome na Santa Casa. Através do Zé Branco, a Santa Casa está de pé até hoje. Aí tinha o doutor Pedro, que você podia chegar na rua assim, ó. Podia chegar na rua e cair. Doutor Pedro, onde você está? Tal lugar, ele vinha com a pastinha dele no meio da rua. Ele te consultava ali mesmo, se precisasse aplicar remédio, ele aplicava e tal, e já ia beber uma. Mas era um dos melhores médicos que teve aqui em Quintana. Um dos melhores médicos. Foi ele. Tinha um Bastião Pifeiro aqui, ele tinha um Fordinho 49. Sabe aqueles carros antigos, aquelas rodinhas de... Rapaz, nós pegava aquele Fordinho lá em cima, onde é o Melote, juntava uns 20 moleques em cima desse Fordinho. O Cotonho, do final do Romeu, era o motorista. Só ele sabia dirigir o Fordinho, mas não sabia da partida não, só dirigia assim, sabe? E nós despencava aqui para baixo, aqui, mas a 1000 por hora. No embalo que ia, que ele ia chegar quase na metade da subida lá. Lá nós empurrava ele até no asfalto e vinha lá para cá de novo. Aí chegava aqui embaixo e pediu o embalo. Nós tínhamos que subir empurrando. A vida era essa, pai. Esse é o Lima. Um pouquinho da história dele. Ele tem tanta história, conhece muito, que poderíamos ficar aí o dia inteiro e ainda não terminava de tanta história, né, Lima? Termina não. Nós agradecemos ao Lima por esse momento, por essa disponibilidade com a gente. Teremos uns próximos capítulos futuramente para contar outras histórias. Mas hoje nós trazemos no nosso programa Roda de Amigos um pouquinho do Lima. Então vocês conheceram o Lima e o Lima contando tantas coisas importantes aí no nosso município de Quintana. Lima, obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar esse tempo precioso pra gente, viu? Eu que agradeço você e parabéns pelo seu serviço, seu empenho. É um serviço que a gente tem maior gosto de ouvir, né? As suas palavras são tudo uma palavra amiga, uma palavra de grande consideração. E através de você, muita gente chegou num certo patamar pela sua propaganda, pela sua dedicação, pelo carinho que você tem. Parabéns, parabéns mesmo. Esse é o Lima, pessoa humilde, pessoa simples como nós, e nós somos muito gratos pela amizade, pelo carinho do Lima e de toda a família dele, que nós estimamos demais. A próxima história pode ser a sua, contando também no microfone Roda de Amigos passando por aqui. Um grande abraço para todo mundo, que Deus abençoe, conceda muita paz, muita saúde, muito amor, muita alegria
na sua casa, na sua família, no nosso município. E a qualquer momento, voltamos com mais Roda de Amigos por aí. Então, até qualquer hora. Roda de Amigos, oferecimento Farmalong, DIM Construções Quintana, Lojinha Kids, a BGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Império Pet, Mercado Santo Antônio no Salão Branco, Conexão Animal Veterinária, Líder Supermercado, Donatello Pizzaria, Multicoisas, a loja do Zan, Borracharia do Alemão, as margens da SP 294, Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Casa Natan, DJD Mercado, Distribuidora Os Irmãos, Panificadora Campante, Supermercado Campante, Dermativos, farmácia de manipulação, Mamoça Store, Becar, Lava Rápido e Polimento, Cardone Distribuidora, Itapuã Móveis Eletro,